Bem, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês um conceito novo, né, que até onde eu sei, pelo menos, ninguém desenvolveu, que é a ideia de, entre aspas aqui, né, comportamento cronometrado. A primeira coisa é o seguinte: da onde que eu tive essa ideia, né, de conversar com vocês sobre essa ideia, sobre esse conceito, que é um conceito que vocês vão perceber ao longo aqui do vídeo, que ele está intimamente associado à ansiedade social. Tá? Da onde que surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu a partir de uma experiência pessoal minha, né, em que eu me percebi, digamos, tendo esse comportamento cronometrado que eu vou estar esmiuçando aqui com vocês. Tá? Eu, há um tempo atrás, eu fui fazer uma aula experimental de natação, que é uma atividade física que eu estava querendo fazer e tudo mais. E qual que era o contexto? Eu cheguei na aula, lá, era numa academia, e quando eu cheguei no espaço, só tinha absolutamente eu. Só tinha absolutamente eu. E, obviamente, o professor. Na realidade, tinham dois professores. Certo? Cheguei lá, me apresentei, falei que eu tinha ido fazer ali, aula experimental de natação. Né? E o professor, né, ou os professores, eles tiveram uma recepção que eu poderia dizer talvez um pouco seca. Não sei se esse seria o termo correto. Eu sei que eles não foram, digamos assim, a simpatia em excesso. Né? Não fizeram questão de ser ultra, mega receptivos, simpáticos ou alguma coisa do gênero, mas também não foram antipáticos ou coisas assim, só foram um pouco secos, digamos assim, de poucas palavras. Tá? E aí eu fui iniciar a aula, como eu disse, isso é um aspecto importante, né? Só tinha eu na aula. E aí eu fui iniciar a aula de natação. Tá? Eu já sei nadar, fiz natação durante muitos anos da minha infância / adolescência. O fato é que, como só tinha eu na aula, eu fui literalmente o centro das atenções o tempo todo. Certo? Eu, numa condição normal, digamos assim, talvez eu não me sentisse tão desconfortável quanto eu me senti aquele dia. Porque, se não me engano, eu não estava num dia muito legal, alguma coisa do gênero. E, claro, obviamente, como eu era o único aluno ali, eles ficaram, os dois professores, me olhando o tempo todo. Basicamente sem falar nada. Lógico, eles davam alguma instrução ali, nada assim agora, faz isso, faz aquilo e tal, mas uma coisa muito pontual, né? E a maior parte do tempo, eles ficavam calados, me olhando o tempo todo. Bem, como eu coloquei, né, então eu senti um certo desconforto ali. E uma coisa que eu reparei, e agora é o ponto central do vídeo, que eu comecei a tentar nadar de uma maneira mais perfeita possível. Tentando fazer
certos movimentos ali da natação que fossem os mais corretos, os mais perfeitos possíveis. E isso me deixou um pouco tenso, me deixou um pouco ansioso em relação a uma possível avaliação que eles pudessem estar tendo a meu respeito. Tá? Claro, assim, né, pessoal, isso não afetou ali o meu desempenho, alguma coisa do gênero, mas o que eu estou querendo colocar aqui é que naquela situação ali de desconforto, por estar sendo observado o tempo todo, eu fiquei com uma característica clássica da ansiedade social, que é a atenção autofocada, e tentando milimetricamente fazer um comportamento correto. E aí, naquele momento, eu me dei conta de que eu estava agindo dessa forma e me veio em mente a ideia de comportamento cronometrado. Por que comportamento cronometrado? Porque, quer dizer, você fica prestando atenção em cada milímetro do seu comportamento para saber se ele está saindo adequado ou não. Ou se ele pode suscitar alguma avaliação negativa ou não. Né? Principalmente a respeito de ser um comportamento estranho, um comportamento anormal, um comportamento diferente ou inadequado. Então eu percebi que durante aquela aula eu caí nessa pegadinha, né, do comportamento cronometrado. Eu estava assim muito autofocado em cada movimento do meu corpo ali enquanto eu praticava a natação. Então, talvez você que esteja assistindo aqui, né, e tenha dificuldades em relação à ansiedade social, talvez você se identifique com essa minha experiência. Né? E ali, né, o que ocasiona, o que gera esse comportamento cronometrado? Basicamente, a atenção autofocada no próprio comportamento, ou no próprio sentimento, ou nos próprios pensamentos. No caso ali da situação, foi no próprio comportamento. O comportamento de nadar. Então, para que vocês não se deixem cair nessa pegadinha, a ideia é fazer o treino atencional. E isso pode ser muito favorecido pelas práticas de mindfulness. Ou seja, o treino atencional ele vai visar deslocar a sua atenção para o que é relevante na situação. Ou seja, no caso ali da natação, claro que você vai ter que ter uma atenção ali para os seus movimentos, né, motores, se você está fazendo o movimento correto, mas você também pode, digamos assim, flutuar a sua atenção entre outros estímulos relevantes da situação. Sem ficar prestando atenção em demasia no próprio comportamento. E isso sim pode afetar o seu desempenho de forma negativa. Não foi o caso ali na situação, até porque era uma atividade que eu já domino bem, que é a natação, mas, por exemplo, numa situação de falar em público, se você tiver uma atenção autofocada muito elevada e você começar a cair nessa pegadinha do comportamento cronometrado, isso pode afetar bastante o teu desempenho de forma negativa, né? Ou seja, você pode ter um branco ali, esquecer o que você ia falar, você pode gaguejar, você pode ficar muito ansioso, você pode se enrolar com as palavras, não conseguir encadear bem o raciocínio e etc. Né? Então, assim, gente, a ideia, né, o segredo para vocês não caírem nessa pegadinha do comportamento cronometrado é vocês treinarem a atenção de vocês para que a atenção de vocês ela se torne uma atenção flexível.
onde eu possa flutuar a minha atenção para os estímulos relevantes da situação. Tá? E quais que são as estratégias para esse treino atencional? Basicamente, estratégias de mindfulness. Tá? Tem várias estratégias de mindfulness, mas não é o objetivo aqui nesse vídeo tá discutindo essas estratégias aqui com vocês. Tá bom? Então, eu quis trazer esse conceito novo aqui para vocês. Como vocês puderam perceber, é um conceito que está altamente relacionado com os padrões de ansiedade social. Tá? E é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo aqui, não esqueçam de deixar o like. Obviamente, se vocês não forem inscritos no canal, se inscreva aqui no nosso canal. Como eu sempre digo aqui no final dos vídeos, se vocês quiserem fazer um acompanhamento psicológico ou musicoterápico comigo, individual ou em grupo, é só vocês entrarem em contato comigo aqui por esses contatos que eu deixo na descrição. E a gente tem o nosso curso também, que é o Transtorno de Ansiedade Social, Aspectos Diagnósticos e Diretrizes de Tratamento. O link aqui também está na descrição. E é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.